Olá para você que nos acompanha no podcast do Ibéria. Esse podcast é uma parceria do Projeto Ibéria com o Instituto Monte Castelo. E, como sempre, estou aqui com meu amigo, meu companheiro, o jornalista Gabriel Castro. Tudo bem, Gabriel? Bem, Guilherme, obrigado mais uma vez pela companhia e a todos também que estão nos ouvindo ou assistindo. Olá. Estamos gravando aqui na noite do dia 9 de janeiro de 2023, mais ou menos 24 horas depois dos acontecimentos de domingo, dia 8, em que um grupo de manifestantes invadiu, e o verbo é esse mesmo, invadiu ali, prédios históricos do Centro do Poder em Brasília, na Praça dos Três Poderes, né? Só fazendo um resumo aqui dos fatos, basicamente tudo ali foi ocupado na praça, né? Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. E a gente vai ver aqui as implicações, não só jurídicas, mas vamos partir também um pouco ali para uma parte um pouco mais filosófica, um pouco mais expandindo nas ciências humanas, para você que é do ramo do direito, se interessa pelo direito, que está nos acompanhando, para que você tenha uma visão um pouquinho mais abrangente. E aí, Gabriel, eu queria a sua primeira leitura sobre o que aconteceu nesse domingo, se você vê razão para algum dos lados. Então, a sua leitura inicial aqui, para a gente começar o nosso papo. Bom, acho que é um resumo, uma leitura resumida do que aconteceu. As pessoas, às vezes, podem adotar caminhos errados, formas erradas de fazer algo que é certo. É certo protestar contra o STF, o Congresso ou o Executivo no cenário atual. Cada um tem as suas razões para ser criticado, né? O Congresso, por exemplo, se omite, o Senado se omite em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. O STF, claro, tem abusado das suas prerrogativas e o Executivo é chefiado por um ex-presidiário. Então, é certo protestar. E é algo que as pessoas que têm uma bússola moral correta, tendo condições de fazê-lo, devem fazê-lo. Mas existem formas erradas de fazer algo certo. E, evidentemente, invadir prédios públicos, depredar prédios públicos, destruir peças do patrimônio que pertencem literalmente ao Brasil, né? Patrimônio histórico do Brasil. Primeiro que não é algo que eles tenham o direito de fazer, mesmo que o Brasil vivesse um estado de anomia ou anarquia, em que as leis já não são respeitadas por ninguém, ainda assim a lei natural ou essas regras de convivência que nós temos, que nós sabemos que existem, independentemente da lei escrita, elas não nos autorizam a praticar a violência injustificada, né, ou a depredar a propriedade de outros, né, mesmo que seja uma propriedade coletiva, nesse caso, que pertence ao Estado. Exceto quando, de fato, você estiver sob ameaça. Então, se o Alexandre de Moraes vier te prender na sua casa ou a Polícia Federal e você acreditar que é uma ordem completamente ilegal e ilegítima, que o Estado já não tem nenhuma legitimidade, talvez, nesse caso, você possa praticar desobediência civil ou algo nesse sentido. Isso, em tese, né, hipoteticamente. Mas isso não dá o direito de você ir ao STF, entrar lá, quebrar a mesa do ministro do STF, porque não é algo que seja proporcional ou que te auxilie a fugir dessa agressão que, porventura, tenha sido ou venha a ser praticada pelo STF, ou quem quer que seja, né? Se você me ameaçar pela internet, isso não me dá o direito de ir na sua casa previamente, invadi-la e destruir a sua casa, né? Não é proporcional. E segundo também que não é eficiente, né? As pessoas entraram lá, quebraram tudo, inclusive no Planalto, também no Congresso, saíram ou foram presas depois de alguns poucos minutos, e não só o presidente continua sendo Lula, como o STF agora tem mais poder e certamente tem a percepção de que tem mais legitimidade de poder para cometer ainda novos abusos, né? Então, de fato, não só é injustificado, como também é muito pouco eficiente, né? É ineficiente se invadir prédios públicos. Então, a indignação é plenamente justificada e justificável, e não se pode esquecer, né, que essa escalada teve início em grande medida por causa de medidas do STF ou do Judiciário, mas essa indignação justificada não justifica atos violentos. Quem não conhece Brasília ali, só dando uma noção. O áudio está um pouquinho baixo, Guilherme. Tá. Vamos ver se vai melhorar aqui. Queria dar uma noção espacial ali para quem não conhece Brasília, né? O centro do poder, onde ficam essas instituições,
a Praça dos Três Poderes é um espaço muito amplo, gigante, tem nem sombra, tem nem uma marquise para você ficar ali. E a própria esplanada dos ministérios, que as pessoas viram muito ali nas manifestações contra o governo Dilma, também é um espaço gigante onde você pode perfeitamente se manifestar de forma muito pacífica e muito ordeira. Não precisa obstruir via pública, não precisa incomodar ninguém, você pode ficar lá plantado e fazer a sua manifestação de forma pacífica e ordeira, né? Então, até a disposição ali, ela não demanda que haja nenhum tipo de avanço em cima dos órgãos públicos ali, dos prédios dos órgãos públicos, né? Então, se as pessoas elas estivessem agindo dentro da lei, elas poderiam fazer quase que a mesma coisa com a mesma intenção de uma forma pacífica e ordeira. Agora, se há um entendimento de que a ordem legal havia sido quebrada anteriormente pelas autoridades contra quem se protesta, aí a gente já começa a sair ali um pouco do âmbito do ordenamento jurídico, né, Gabriel? E aí a gente já começa a ir para o campo revolucionário, literalmente revolucionário, né? Se a gente for pegar documentos antigos, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Os americanos, eles se levantaram e fizeram uma revolução contra o poder constituído da época, que era o Império Britânico, né? Então, imagina se os colonos americanos seguissem a lei da época, não haveria Estados Unidos, não haveria independência, né? Aqui no Brasil também, imagina se lá no século XIX os brasileiros aqui presentes fossem seguir as ordens do ordenamento jurídico português da época, não haveria declaração de independência. Então, sempre chega um momento histórico em que as populações elas se veem nesse dilema e, eventualmente, entram em processos revolucionários, né? Só que aí fica aquela história, né? Quem tem a razão num processo revolucionário? E pelo que você vê na mídia, pelo que você vê no aparato judicial, pela reação das Forças Armadas, essa razão não foi encontrada ali nesses importantes entes sociais. Então, o que foi feito ali foi rapidamente debelado. Uma breve pausa, só antes de você prosseguir. Se o povo brasileiro, ou uma grande parte do povo brasileiro, concluir que esse é o caso, eu não acho que seja, mas se for o caso, que já não existe Estado no Brasil de direito, ou Estado, propriamente dito, no Brasil, e que é preciso fazer uma revolução para remover, inclusive fisicamente, os impostos, fisicamente eu digo de prendê-los, ou retirá-los de Brasília. Os impostores que lá estão, etc., etc., bom, nesse caso, você precisa, a primeira coisa, como aconteceu na Revolução Americana, de um exército, de uma estratégia, de um plano, né? E esse Tudo isso plano em não é tese, chegar lá. né? A gente está dizendo em tese, a gente não está fazendo nenhuma ode aqui para que isso seja feito. Não, eu acho que, evidentemente, não é o caso. Mas se as pessoas achassem que fosse o caso de uma revolução, a revolução não é você ir lá quebrar e ir embora para sua casa, ou ser preso, evidentemente. Você tinha que ter uma estratégia. Então, em todos os sentidos, a ação de ontem é condenável, inclusive nesse, né? Que se for uma revolução, é uma das revoluções mais burras e ineficientes de todos os tempos. Isso tem tudo a ver com a distinção que eu ia fazer, né? Tinha gente que estava ali para se manifestar, velhinho abriu aquela cadeira de praia, botou no gramado da esplanada e ficou lá para marcar a posição. Tem gente que se aproximou ali nos prédios públicos, literalmente para ficar no teto ali do Congresso, ficar na rampa de algum dos órgãos, né? Para ter uma proximidade maior, e teve os que entraram. Dentre os que entraram, tem aqueles que foram para a depredação propriamente dita e os que fizeram ali uma invasão de menor potencial, que foi só a ocupação dentro do limite dos prédios, né? Então, é muito importante fazer toda essa distinção e tomara que a justiça brasileira faça essa distinção. É algo que eu vou comentar mais na frente, quando a gente entrar mais no critério jurídico, né? Então, realmente, não houve estratégia ali e parece que não houve nenhum tipo de coordenação. Os próprios manifestantes, às vezes, alegam isso, você vê em vídeos de rede social, é que, teoricamente, não há líder, teoricamente, é algo muito orgânico e espontâneo, então não há nem organização. Isso como eles alegam que as manifestações são feitas. E, claro, naquela quantidade de gente, no momento de empolgação, você não vai ter muito controle de até onde aquilo possa chegar. Só para dar um reforço aqui teórico para você que queira estudar um pouco sobre isso, você vai encontrar vários livros de teoria revolucionárias, à esquerda e à direita, mas se você pegar Edmund Burke no Reflexões sobre a Revolução na França, lá que o Burke, o teórico britânico, ele comenta o que havia acabado de acontecer anos antes na Revolução Francesa, ele diz, olha, chega um certo momento em que o povo realmente ele tem o direito de se levantar
quando a força legal do momento ali, ela já não atende às próprias necessidades do povo. O exemplo que ele dá é a Revolução Gloriosa que aconteceu ali na Inglaterra algumas décadas antes, né? Quando houve uma insatisfação com o governo católico da época, eles inclusive depuseram esse governo, até por razões religiosas, né? Até razões religiosas podem ser levantadas, segundo a teoria ali do livro do Burke. Então, novamente, a gente está dando aqui só um panorama hipotético e trazendo também bibliografia que aborda esse assunto. Não há nenhuma ode para que isso seja feito na realidade aqui no Brasil, no caso, né? Seguindo então, Gabriel, queria agora conversar com você sobre as implicações jurídicas, né? Vamos entrar bem aqui no direito brasileiro mesmo, ou caso antes você queira fazer algum comentário sobre isso que a gente fez, dar uma pincelada final. Brevemente, mais um pensamento mais do ponto de vista político ou estratégico, né? Falta à direita brasileira um plano. Qual é o plano? O plano é chegar lá, entrar no STF, quebrar e sair. Não parece ser eficiente. Mas, ao mesmo tempo, o que quer que tenha sido feito até agora, antes disso, né, pacificamente, trouxe muito poucos resultados. Então, é preciso ter um plano mais de curto, médio e longo prazo, uma estratégia que siga dentro da Constituição, que traga o debate de volta para dentro da Constituição, porque não tem alternativa. Se a gente abandonar a Constituição, aí é um estado de anomia, a gente precisa de uma nova Constituição, que não virá, certamente, sem uma espécie de conflito ou de guerra civil. Não parece ser isso que o Brasil precisa agora, né? Então, é trazer de volta para a Constituição o debate, mas ter um plano. Não há um plano, talvez porque não haja também lideranças com capacidade de levar adiante esse plano, mas é preciso ter uma estratégia um pouco mais inteligente de como enfrentar esses desmandos evidentes do STF e certamente outros que virão, inclusive do Executivo, né? Então, eu não sei qual é a resposta, mas acho que falta esse plano. Ele tem que ser cuidadosa para não ameaçar ninguém, não agredir ninguém, não depredar patrimônio público. Tem que ser uma estratégia inteligente. O seu áudio voltou a baixar. Essa estratégia também tem que ser, assim, no sentido inteligente, de forma a preservar patrimônio e pessoas, né? Ontem, pelo menos, um policial foi bastante agredido ali, que estava a cavalo. Tem o vídeo, isso, o policial foi bastante agredido. Imagina, provavelmente havia algum funcionário que estivesse dando algum plantão no domingo ali. Imagina o estado de pânico que esse funcionário possa ter ficado. Então, qualquer estratégia para fazer-se ouvir, né, ela tem que levar em conta bastante a preservação da integridade de pessoas e de patrimônio, né? Senão aí realmente a gente entraria num processo completamente revolucionário e aí provavelmente a gente nem estaria tendo essa conversa aqui na tranquilidade de um podcast, né? O país estaria realmente numa situação muito mais complicada. A gente ouve muito na palavra das autoridades, a gente ouve muito na imprensa a questão de atos antidemocráticos, né? E talvez falta um pouco de corporificar isso, de dar uma definição um pouco do que é essa noção de democracia, né? Se você for perguntar para um leigo aqui na rua o que é a democracia, talvez as pessoas vão falar ali intuitivamente, é a possibilidade de eleger alguém, a vontade da maioria. Mas acho que até para a gente avançar nessa conversa, para entender um pouco a cabeça dos manifestantes e a reação das autoridades, a gente podia dar um pouco de pincelada nesse conceito de democracia. Pode ser? Claro. Quem começa? Se você puder trazer essa parte mais da filosofia grega. Existe um debate bastante intenso, inclusive os dois principais nomes da filosofia antiga grega, né, o que são Platão e Aristóteles, não eram defensores dessa democracia que a gente tem hoje, né? O Platão achava, pelo menos na República, né, se você ler a República, que a democracia total ou o regime mais justo possível envolveria, inclusive, a democratização das famílias, no sentido de que nem as crianças pertenceriam a alguma família, seriam crianças coletivas, etc., etc. Acho que ele foi um pouco longe demais, embora alguns autores digam também que isso é tudo uma grande ironia para demonstrar a impossibilidade de um regime coletivista, né? Esse é um debate que existe,
O Aristóteles tem uma definição mais clara e um pouco mais próxima da nossa ideia de democracia, mas também não é muito fã dela, porque ele acha que a maioria pode acabar usando, por ser maioria, acabar manipulando o sistema, as leis e as normas em seu próprio favor. Então, o que ele acha é que as melhores pessoas, as mais virtuosas, têm que estar no poder, e isso é o que mais interessa, mais do que o regime, o desenho do regime democrático propriamente dito. O regime ideal que ele tinha em mente era uma mistura de democracia com aristocracia, no bom sentido da palavra aristocracia, que é o governo dos melhores, né? Não dos mais ricos simplesmente, mas dos melhores. Um debate mais contemporâneo a democracia é um regime que seguia sempre pela maioria, ou ela deve ter uma preocupação especial com diferentes grupos da sociedade que devem ser preservados e protegidos, né? Até onde pode ir a maioria? A minha resposta muito superficial a essa pergunta a maioria pode tudo que não viole a lei natural. Uma resposta simples. Eu queria agregar aqui nesse conceito mais moderno, especialmente no que é aplicado no Brasil, a questão da participação popular, né? Se a gente for dar uma resposta também bem um passant aqui, sem entrar em todos os meandros e sem entrar num debate acadêmico, como é importante a participação popular. E a partir do momento em que o povo, de uma forma numérica bastante expressiva, se manifesta na rua por 60 dias, a gente está vendo, na verdade, são atos bastante democráticos, né? Estou falando aqui do que aconteceu antes do dia 8 de janeiro, né? Quando o povo ele vai se posicionar na frente dos órgãos públicos. Nem acho que foi inteligente se posicionar na frente de quartéis, porque não é ali não é a Força Armada que deveria, dentro da Constituição, tomar alguma providência e ouvir a voz do povo. Poderia ter feito isso diante do Congresso Nacional, do lado de fora, e fazer, olha, como foi feito no impeachment da Dilma, por exemplo, né? Estamos aqui, queremos ser ouvidos e queremos que vocês tomem as providências legais de processar a OAB, A ou B, dentro aí do ordenamento jurídico, né? Então, é estranho você ouvir falar em atos antidemocráticos quando o povo participa da política. Então, essas manifestações anteriores ao domingo, dia 8, me parecem manifestações bastante democráticas nesse conceito moderno que a gente vive hoje no Brasil. Agora, as pessoas ali envolvidas nos atos do dia 8, elas realmente perderam a linha, né? Não só aqueles que adentraram, né, os prédios, mas também aqueles que, por algum motivo, participaram do vandalismo. É muito importante, na hora do processo, diferenciar quem vandalizou e quem agrediu de quem simplesmente invadiu. Ambos vão ter ali algum tipo de punição, não tem jeito. Mas a punição mais severa tem que ser reservada realmente para quem cometeu uma agressão maior que envolva depredação e agressão física, como aconteceu com um policial que estava lá presente, né? Então, é interessante esse jogo, né? É tudo antidemocrático, pô, mas o povo está participando, o povo está se manifestando. Não seria isso a democracia? Então, é tudo isso que está em jogo. Mas aí talvez a gente tenha um ponto de discordância. Eu acho que é possível numa democracia, pelo menos em tese, que as pessoas defendam ideias antidemocráticas, mesmo que o protesto em si seja democrático por ser pacífico, por exemplo, né? E por ser permitido, né? Então, se houvesse lá um acampamento na porta sei lá, da sede do PCdoB, pedindo que o PCdoB assumisse o regime, tomasse conta do regime do executivo por meios antidemocráticos. Esse seria um protesto antidemocrático ou não? Ou seria democrático porque é uma expressão popular também? Aí o debate fica fascinante mesmo, né? Por exemplo, o comunismo é uma ideologia que, por escrito no seu livro Manifesto, ou Manifesto Comunista, diz que almeja implantar uma ditadura. E temos partidos comunistas no Brasil. Inclusive, o atual ministro da Justiça, que 9 de janeiro de 23, na hora que gravamos, foi filiado a esse partido, a um desses partidos, né? Esses partidos, eles compõem a base do governo, né?
Então, poxa, o comunismo não seria antidemocrático por ele próprio dizendo, no seu manifesto por escrito, né? Se é permitido que haja partidos comunistas, pessoas que se digam comunistas, então você pode permitir tudo, basicamente, no debate público, né? Eu acho perigoso uma liberdade de expressão total, assim. Por exemplo, eu acho que uma pessoa não possa ter liberdade de defender nazismo. Mas se não se pode defender nazismo, também não se deveria poder defender comunismo, né? E, de novo, não é porque eu sou contra o comunismo, é porque o próprio comunismo se defende como um interessado em uma ditadura. E outra questão, a guerrilha urbana, e não só urbana, mas também a guerrilha que avançou para as zonas rurais no Brasil no fim dos anos 60 e nos anos 70. Ela não foi um ato antidemocrático? E hoje, pessoas que participaram dessas guerrilhas, elas são não só historicamente alçadas a alguma posição de algum heroísmo, mas também elas integram o governo hoje, ou são simpatizantes, já integraram o governo em anos anteriores. Então, fica muito preocupante a aplicação ali dos dois pesos, duas medidas, né? Algumas coisas para nós são muito... Mas eu concordo que existe essa discrepância na aplicação dos princípios, mas eu acho também que a gente tem que definir qual seria o peso e a medida, né? Então, só seguindo no seu exemplo, assim, um exercício hipotético mesmo, né? A gente não permitiria protestos defendendo o nazismo no Brasil, não permitiria protestos defendendo o comunismo no Brasil, supondo que haja, não é o caso da maioria das pessoas, mas supondo que haja manifestantes que defendem uma ditadura militar, ditadura de fato, com o general Heleno no poder, deveria ser permitido ou não esse ato, essa manifestação? Então, nas suas palavras, uma ditadura mesmo... Acho que seu áudio baixou. Pegando bem as suas palavras, né? Uma ditadura mesmo, acho que não deveria ser permitido. Tem aquele paradoxo da tolerância, né? Às vezes a pessoa tolerante é tão tolerante que ela acaba permitindo que o agressor tome conta, né? A história da humanidade é recheada desses exemplos, né? A gente pode pegar ali o Chamberlain e o Hitler, né? O Chamberlain, primeiro-ministro inglês, foi tolerante demais com Hitler. Aí o Hitler cresceu, ganhou corpo e olha o estrago que isso aconteceu, né? Agora, se a gente coíbe uma coisa, deveria coibir outra, né? Se a gente pegar um exemplo que estava me vindo aqui à cabeça, tem bem esse exemplo da guerrilha urbana, né? Essa guerrilha urbana do Brasil nos anos 60 e 70, ela é muito enaltecida até hoje por pessoas que estão aí no governo. Se você pegar pessoas em 2006, bem mais recente, que fizeram atos de vandalismo iguais ou piores dentro do Congresso Nacional, essas pessoas foram tratadas de forma diferente. Então, fico muito preocupado, né? Que o que seja aplicado a um seja também aplicado a outro. Concordo, eu acho que a linha geral do que você argumentou, eu concordo também. Eu só percebo que, e também nós aqui não temos essa obrigação, nós somos livres pensadores e não temos cargos públicos, né, no executivo. Mas o que eu penso é que pessoas em posições de liderança, parlamentares, conservadores, ou membros ou ex-membros do executivo, por exemplo, tem que ir um pouco além de dizer que a esquerda também já fez isso e que não foi punida, né? Tem que ser claro de dizer, bom, existem dois pesos, duas medidas, é verdade, mas não deveria existir. E esse deveria ser o peso e a medida. X, Y, Z. E esse é o nosso critério e é isso que nós defendemos. Porque na condição de membro do Congresso, por exemplo, você tem a obrigação de resolver problemas, né? E não de apenas apontar o dedo e dizer, a esquerda já fez isso e, portanto, todo mundo é igual, né? A nossa obrigação moral, inclusive, né? Partindo do pressuposto de que a maior parte dos conservadores é de cristãos, de fato, ocupar essa posição moralmente superior, literalmente superior, porque não aceita usar as armas do adversário, né? Mas é um debate um pouco mais filosófico e teórico que eu acho que deveria passar pela cabeça dos nossos líderes, especialmente os que são
autoproclamados liberais ou conservadores e que ocupam posições de poder e que, por vezes, apenas tentam se escorar ali no passado, na ficha suja da esquerda, né? Avançando aqui um pouco na parte jurídica propriamente dita, né? Vamos analisar o que vai acontecer com essas pessoas, o que vai acontecer com o cenário político ali brasileiro, né? Eu bati muito na tecla aqui do podcast sobre a distinção do papel de cada um, né? Por quê? Porque no Brasil existe uma coisa chamada individualização da pena. Então, se por acaso a inteligência da polícia descobrir que havia uma organização criminosa querendo abolir o Estado Democrático de Direito numa manifestação em frente ao quartel, você não pode estender essa imputação de crime a todos que estavam no quartel, a não ser que você demonstre que todos que estavam no quartel participaram da organização criminosa. Então, essa ânsia punitivista do tipo, estava lá na esplanada, logo ele é culpado pelo Portinari rasgado. Não, isso no direito brasileiro não é permitido. O direito brasileiro, a Constituição é muito sábia nessa individualização da pena. Então, se há pessoas hoje, são 1.200 pessoas retidas em ginásio da Polícia Federal, agora, 9 de janeiro. Se há pessoas ali que só estavam com a cadeira de praia sentada no gramado da esplanada, essa pessoa não tem culpa nenhuma. Essa pessoa não pode ser detida, ela não fez nada de errado. Se uma pessoa, ela invadiu uma área que estava cercada e não foi autorizada a estar ali, porque aí já é dependência de um órgão público, ela vai ser processada de um jeito um pouco mais ameno. E se uma pessoa, de fato, arrancou porta de gabinete, rasgou obra de arte, diz que há relatos até de roubo de armas, né? Do Gabinete de Segurança Institucional. Então, se isso aconteceu, aí essa terceira pessoa, de forma individual, ela vai ser processada em crimes mais graves. Então, do ponto de vista do ordenamento jurídico, até uma coisa que eu peço para você que é contra esse tipo de manifestação, você que está injuriado contra os manifestantes, tudo bem, só não estenda a todo mundo todas as culpas, né? A responsabilidade no direito brasileiro, ela é individualizada. Algum comentário sobre isso? Sim, brevemente, me lembra um pouco aquilo que a esquerda reclama ainda, né? Que acontecia no regime militar, né? Tinha lá uma pessoa que mantinha contato com alguém que era ligado à guerrilha e essa pessoa, por tabela, era presa, né? Estavam todos ali numa reunião ou numa assembleia da UNE e por estarem ali, todos eram presos, né? Alguns deles, em tese, não eram culpados, né? Então, essa individualização da pena, pela qual até anteontem, né, a esquerda sempre prezava, né? De fato tem que ser levado em conta, especialmente porque estando em Brasília como você está, e eu também sou de Brasília, fui como repórter a muitos e muitos protestos, a gente sabe que boa parte das pessoas que vão a esses protestos são donas de casa, são aposentadas, que às vezes não entendem exatamente qual é a pauta, ou às vezes existem várias pautas, porque não há uma liderança. E a pessoa que saiu de casa ontem, uma senhorinha de 60 anos, pegou o ônibus para pedir o impeachment do Lula, por exemplo, ela não cometeu nenhum ato ilegal, né? E só porque ela estava lá, né, num ambiente em que atos violentos foram cometidos, isso não configura nenhum crime, não deveria configurar nenhum crime, né? Estou dando até essa pausa antes de falar, porque eu acho que o meu problema no áudio é falar muito rápido quando eu desmuto o microfone. Eu acho que continua ruim. Mas vai melhorar, acho que vai melhorar. Agora, sim, vendo o que aconteceu ali no centro do poder em Brasília, né, no centro da capital, você acha que foi correta a intervenção federal decretada? A intervenção federal na segurança pública já tinha acontecido, se eu não me engano, em 2017, quando aconteceu um protesto semelhante, acho que até de dimensões menores, né? Eu não me lembro eu acho que de fato, estou certo de que nunca havia se invadido o Planalto e o STF. O Congresso já várias vezes, mas não o STF e o Planalto, da forma como aconteceu ontem. Então, por uma questão de proporcionalidade, se aconteceu em 2017 e nenhum de nós protestamos quando houve essa intervenção por parte do governo Temer contra manifestantes que havia ali, que eram de esquerda, né? Eu acho que infelizmente, os atos violentos de ontem, né, que foram muitos, né, e
de fato, em muitos casos muito graves, abriram essa porta, abriram esse caminho para que o governo Lula intervisse na segurança pública do Distrito Federal. O que é diferente, claro, que é um outro assunto que a gente vai falar em breve, de afastar o governador por 3 meses, né? E aí, olhando assim, bem friamente, juridicamente, artigo 34 da Constituição Federal autoriza, sim, esse tipo de intervenção, né? Imagina se algo parecido acontece em Moscou, lá no Kremlin. Imagina o que o Putin faria. Imagina se isso acontece aqui na China, o que o Xi Jinping faria. Então, eu não consigo vislumbrar nenhum país do mundo que tolerasse esse tipo de coisa ali no centro do poder. E o artigo 34 da Constituição, para que haja o funcionamento correto dos poderes, repare que foram invadidos, né, o centro dos 3 poderes, ele permite essa intervenção federal, ela precisa de prazo determinado, então a intervenção vai até o dia 31 de janeiro, e precisa de ser uma intervenção específica, você não pode chegar e tomar conta do Distrito Federal inteiro. A partir de agora, o Lula vai determinar o que acontece no hospital de base do Distrito Federal. Não, isso não pode. E tanto que o decreto indica que é uma intervenção na segurança pública. Na prática... Também não vale tudo, né? Não vale prender pessoa na rua sem nenhuma suspeita, por exemplo. Exato, exato. Essa questão de prisão já seria estado de sítio, já seria um outro problema que também é previsto em Constituição, mas não é o que nós estamos falando aqui. E aí, na prática, os policiais do Distrito Federal começam a responder ao interventor nomeado. Não vou entrar no mérito aqui se é um bom interventor ou não, não é o nosso tema aqui. Nosso tema é análise jurídica. Mas não é. Mas fique claro que não é um bom interventor. E aí, essa intervenção tem que ser aprovada no Legislativo. Inclusive, era que eu estava vendo aqui nesse exato momento. A Câmara aprovou a intervenção. Não conheço muito bem o rito, então, se alguém puder, até nos comentários aqui desse podcast, puder mandar uma mensagem para nós, se alguém tiver exatamente o rito, se é Câmara e Senado, se tem 2 turnos, é o Congresso Nacional junto, mas no momento que estamos gravando aqui, pelo menos a Câmara aprovou essa intervenção na segurança do DF, e esse, mesmo que seja algo simbólico, algo protocolar, tem que ser necessário para que o decreto de intervenção continue ativo, né? E você citou agora há pouco que o governador do Distrito Federal ele foi afastado por um ministro do Supremo Tribunal Federal por um prazo de 90 dias. Se você for lá no Código de Processo Penal, artigo 300 e tanto, 319, não estou enganado, há um inciso que autoriza o afastamento da função pública de quem não está cumprindo bem as suas funções. Porém, no caso de governador, no caso de chefe do executivo, há um rito próprio. Então, a lei brasileira funciona assim: existe uma regra geral, como essa do processo penal, mas se a lei e a Constituição determinarem um rito próprio, um rito particular para aquele caso, vale o rito particular. E o rito de governador é o mesmo rito de presidente da República. Então, são 2 tipos de crimes aqui. Crimes comuns, crimes que qualquer um pode estar passível de cometer, né? Por exemplo, associação criminosa, enfim. Isso vai ser julgado, no caso de governador, no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e tem os crimes de responsabilidade, que são os crimes ali do cargo que você ocupa, que são processados no legislativo equivalente, né? Por isso que a Dilma sofreu impeachment no Congresso. Então, analogamente, paralelamente, um governador só poderia, por crime de responsabilidade, pelo exercício das suas funções, ser retirado ali pelo legislativo local. E no DF é a Câmara Legislativa, que é só um outro nome para a Assembleia Legislativa, dependendo aí do estado de onde você nos escuta. Então, é isso que me assustou no caso do governador do DF. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal afastar governador, cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Tanto é verdade que o Ministério Público Federal, por meio da PGR, fez o pedido de investigação no STJ. Augusto Aras fez recentemente, aqui dia 9 de janeiro mesmo, esse pedido de investigação no STJ. E o governador não pode ser afastado de bate-pronto. Por quê? Porque tem que haver um acolhimento de denúncia. Nem de forma monocrática, né? Exatamente, porque a gente está falando de tribunal, né? O tribunal age de forma colegiada. Então, é um grupo de juízes, no caso ministros, mas um grupo de magistrados que se reúnem para votar.
né? A lei entende que é um caso muito sério, então uma pessoa sozinha não poderia decidir o caso. E aí tem que haver um acolhimento da denúncia. A denúncia é a peça em que o Ministério Público entra no tribunal, relata os fatos, apresenta o argumento jurídico e pede ali que seja instaurado um processo. Caso essa denúncia seja acolhida pelo STJ em colegiado, não monocraticamente, aí sim o governador pode ser afastado. Ou caso o processo seja aberto no legislativo, quando for em caso de crime de responsabilidade. No caso do Ibanez Rocha, governador do DF, não aconteceu nenhum dos dois. Em pouquíssimas horas, sozinho, um ministro do STF, que é o tribunal errado para esse caso, o ministro do STF tomou uma decisão. E a decisão é tão esdrúxula que ele o afastou por 90 dias. De onde saiu esse número? 90 dias. Não tem previsão legal para isso, porque a previsão legal é de um afastamento de 180 dias, como aconteceu com o Collor, como aconteceu com a Dilma, quando as suas denúncias foram processadas no local competente, que era o Congresso Nacional. Para presidente, seria Câmara Legislativa do DF, para governador. Ele cita ali o Código de Processo Penal, que permite ao judiciário, a qualquer juiz, na verdade, qualquer juiz, afastar servidores públicos que tenham ali, deixa eu ler aqui, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Que não é, claro, o que se prevê no caso de um governador, né? Isso vale para um professor de escola pública, um policial corrupto, que aí qualquer juiz comum pode fazer isso, né? Mas é outro rito, né? Exatamente. A Constituição, ela prevê, poxa, o governador ele é eleito, né? Fez tanto carnaval sobre as eleições, sobre o poder do voto, sobre como tem que ser respeitado o resultado das urnas. Então, exatamente por isso, a Constituição prevê um rito particular para você tirar de lá um governador eleito, né? Então, esse rito aí, esse rito já é comum, gente, já teve impeachment de 2 presidentes, governadores foram impeachmentados também lá no Rio de Janeiro. Então, isso já tem precedente, já é algo que era para ser comum. E aí a insegurança jurídica assusta muito, né? Claro que esse é um recado para os outros governadores, né? Se você não fizer a linha do sistema, você pode sair de uma hora para outra do seu cargo. Então, quando a regra não é aplicada como sempre foi, ou quando a regra não é obedecida, instala-se ali uma incerteza enorme do que vale e do que não vale, que é a famosa insegurança jurídica, né? E as pessoas um pouco mais de esquerda, as pessoas mais revolucionárias, elas gostam muito do xerife, do cara que tem uma ideia, que assume o papel, que bate no peito e fala, eu vou fazer. Então, se tem uma coisa errada ali no Distrito Federal, eu vou lá e tiro o governador. Mas não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa que as regras sejam cumpridas, né? E quanto mais antiga a regra, melhor, porque quer dizer que há ali um entendimento mais solidificado, mais calcificado, e todo mundo sabe como deve se comportar. Imagina agora como está cada governador preocupado, caso ele não seja ali alinhado com o sistema atual, se ele pode sair do cargo por causa de qualquer coisa. O dia que surgiu uma acusação de corrupção contra, sei lá, algum governador petista, o ministro e algum ministro do STF, por exemplo, o André Mendonça, que foi indicado pelo Bolsonaro, afastar esse governador por 3 meses, com base numa canetada em poucas horas, né? Certamente os petistas não vão defender, nesse caso, o Estado de Direito, né, e tudo mais. Eles gostam do xerife quando o xerife está no time deles, né? Mas, evidentemente, isso só piora as coisas, né? Porque o Alexandre de Moraes toma uma medida abusiva, há uma reação das pessoas, proporcional ou não, e ele reage de forma ainda mais abusiva, e essa espiral não acabou, né? Ela está piorando. E eu não sei aonde isso vai chegar, né? Porque é mais uma medida abusiva e evidentemente, sem respaldo constitucional do ministro Alexandre de Moraes. Mas, já emendando isso com um outro comentário breve, talvez um tweet do ministro Luiz Roberto Barroso de ontem explique um pouco esse comportamento do STF e do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele condena lá o terrorismo, etc., etc.,
e diz que os deuses da democracia protegerão as instituições e cobrirão de vergonha os criminosos que procuram destruí-la. Ele não disse quem são os deuses da democracia, o que me leva a crer que talvez ele ache que eles mesmos, os membros do STF, o sejam, né? É uma hipótese a ser levada em conta. Vou aproveitar que você falou de tweet, queria ler aqui só um trecho de um fio do Instituto Monte Castelo no Twitter, que comenta o caso, e eu assino embaixo aqui do que foi escrito pelo Instituto Monte Castelo. Você que quiser nos seguir no Twitter, vai lá, @Projeto Ibéria, também no Instagram, e siga o Instituto Monte Castelo, @i de instituto, @i Monte Castelo, tá? O tweet é o seguinte: a insatisfação com os desmandos do STF e com a presença de um ex-presidiário na presidência da República é legítima. Mais do que isto, é um sinal de que boa parte do povo brasileiro é capaz de diferenciar o certo do errado. A longa sequência de abusos cometidos pelo judiciário gerou em muitos brasileiros honestos a sensação de que a Constituição e as leis já não têm valor. E aí você pode ver o resto do fio lá no Twitter do Instituto Monte Castelo. Eu assino embaixo. Gabriel, algo mais? É isso. Eu acho que serão dias interessantes de assistir, né? Mas não no sentido de que coisas boas virão. Mas eu volto a insistir que todos aqueles que prezam pela liberdade, prezam pela defesa dos valores que construíram o Brasil entre acertos e erros, devem ter um plano para o curto prazo, para o médio prazo e para o longo prazo. E existe um sujeito chamado Morton Blackwell, que criou lá o Leadership Institute, que já formou milhares, ou talvez milhões até, de lideranças conservadoras nos Estados Unidos, que tem lá um manual de como agir em política ou em políticas públicas, né? E uma das regras é a seguinte: nunca nunca tenha raiva, nunca haja por raiva, exceto de propósito. Você só pode ter raiva quando a raiva de fato for uma arma que te leve a algum lugar. Mas se você agir por raiva, e entrar no STF e quebrar a cadeira do Alexandre de Moraes, isso não vai trazer nenhum benefício e muito pelo contrário, vai trazer um resultado adverso para aquilo que você quer. Então, é preciso ter um plano, seja qual for esse plano, e agir de acordo com esse plano. E não apenas reagir com raiva ou com sentimentos a cada abuso novo do STF ou do Executivo. Detalhe importante aqui que eu não posso deixar passar. Você vai ver muito nas internets aí o adjetivo terroristas, né, para os invasores ali da Praça dos Três Poderes. Olha, segundo a lei brasileira, razões políticas não podem ser tipificadas como terrorismo. Pega lá a lei 13.260, se não estou enganado, artigo 2º. Né? O que tipifica terrorismo? São razões religiosas, de cor, xenofobia. Tá? Então, razões políticas não são tipificadas na lei brasileira como terrorismo. Se você pegar os debates de 2015, quando a lei foi feita, a expressão política foi retirada pelo Partido dos Trabalhadores, na época, pela parte de esquerda, pessoal, inclusive, porque eles temiam a criminalização de movimentos sociais, MST e similares, né? Que eles fossem taxados pela lei como terroristas. Então, eles tiraram a parte política para que as manifestações políticas não fossem enquadradas como terrorismo. Então, você goste ou não dos invasores, você goste ou não do presidente da República anterior, isso não pode ser processado e tipificado como terrorismo. Vão tentar tipificar isso como terrorismo? É possível. A gente já viu que o que está escrito ali não é muito seguido, né? Então, a insegurança jurídica é muito grande, né? Agora, o que eu vejo mais é que vão tentar aplicar 2 artigos do Código de Processo Penal, que é o 359L e o 359M de Maria, que falam ali, resumidamente, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe, né? De tentar derrubar o governo que está ocupando atualmente aí a presidência da República. Pode ser que os manifestantes aleguem que não queriam isso, mas eu acho que a acusação vai ser bem por aí.
a pena máxima somada de ambos vai dar 20 anos de prisão, né? Não deveria ser aplicada a pena máxima para réus primários, mas também a gente já não tem muita segurança do que acontece no direito brasileiro, né? Os precedentes não estão sendo seguidos, o que está escrito na letra da lei não está sendo seguido. Então, tudo pode acontecer na punição desses manifestantes. Bom, Gabriel, fechamos? Eu acho que é isso. Até o próximo episódio aí. A depender do que acontecer, nós voltamos muito em breve. Não estou muito animado, né? O Gabriel falou aí de talvez notícias negativas. Bem, eu não estou muito animado com esses próximos 4 anos. Mas se eu puder dar uma sugestão, a melhor coisa que você pode fazer é cuidar de você e de sua família. Cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Estude, se exercite, reze, faça sua oração. Cuide de você e dos seus, porque essa é a melhor forma de você resistir. Tá? Se você precisar de nós, se você quiser fazer um grupo de leitura, se você quiser entrar em contato com a gente no direct dos nossos perfis, pode mandar mensagem, vamos conversar sobre direito, sobre a lei, sobre filosofia, né? Vamos nos preparar para enfrentar o Brasil, não o Brasil que vai vir aí, né? O Brasil que já está nas nossas portas, com o uso do aparato judicial para fazer bastante repressão com quem pensa diferente, e também pessoas que você pode até ter algumas simpatias e concordâncias, mas que estão perdendo a cabeça, como aconteceu nesse dia 8 de janeiro, e nós não podemos compactuar nem com depredação, nem com agressão. Tá? Então, muito obrigado, Gabriel. Espero vê-lo bem em breve aqui para a gente falar com o nosso público. Muito obrigado a todos e até a próxima.